Olá, bem-vindo a mais uma interação do programa Conversando com Jefferson. Hoje temos o prazer aqui de contar com o Paulo Faustino da Silva, que é o Paulinho jogador. Bem-vindo, Paulinho. Bem-vindo, obrigado pela oportunidade. E conversar feito um fato que nós gostamos muito, futebol. Eu gosto de futebol, vivi futebol uma intensidade há muito tempo. Hoje em dia tive algumas decepções no meio de futebol, mas isso é da vida, né? Ok, Paulinho, eu sei que você é de uma família de jogadores de futebol. Seu pai também jogava bola também? Não, meu pai, ele era incentivador, feito a professora Regiane falou, mas ele era incentivador da gente e estava sempre lá no campo, levando nós para jogar. Eu era um dos mais novos na época e apareceu uma oportunidade no Santa Cruz, devido a meu pai querendo. Eu nem pensava em ser jogador de futebol. Da sua família, eu lembro, você tem Lula, tem Gilvan, tem Ivan, todos jogando bola. Um dos craques do futebol timbaúbense é meu irmão Gilvan, o mais velho. Tem Ivan também, que é muito bom de bola, e na realidade nós aqui em Timbaúba fazia sucesso, né, por jogar futebol. Naquela época terminava um jogo aqui em Timbaúba, no campo, no estádio municipal, e nós vimos tudo para a praça, onde ali passava aqueles garotos, dizia, isso aí é Paulinho, isso aí é Patinha, isso aí é Gilvan, e para nós era uma felicidade. Mas vocês moravam em Timbaúba nessa época também? Sempre moramos em Timbaúba. Então, você jogava aqui em Timbaúba, qual o time? Era o Estudante, era o Jet? Tem outro time também aqui em Timbaúba? Aqui em Timbaúba eu comecei no Jet. Na realidade jogávamos todos no Jet, Gilvan, Lula, eu, Ivan. E depois passamos a jogar no Estudante, que foi o clube que nós tomamos gosto e até hoje eu sou estudante de Timbaúba. Tá, e como foi que você foi, então, da família, o único que jogou num time grande, não é assim, na verdade? Você saiu daqui e foi para o Santa Cruz, assim? Verdade. Eu, numa partida aqui em Timbaúba, e mandaram um olheiro, né? Vim ver o jogar e na segunda-feira meu pai falou, Paulo, você vai fazer um teste lá no Santa Cruz. E eu fui e, graças a Deus, fiquei lá. E o treinador na época o supervisor lá era Edson Nogueira e o nosso saudoso Irã Freire, professor de Educação Física daqui de Timbaúba, quem me levou. E o Edinho falou, esse matuto aí, vamos colocar logo esse matuto aí para ver se ele tem jeito. E eu fui de primeira. Muito bem. Você passou quanto tempo no Santa Cruz? Eu, do ano 81 a 85, mais ou menos, foram 4 anos. Categoria de base, me profissionalizei em 85, fui campeão pelo Júnior em 84, pensando eu que ia ter aquela maior ascensão no clube mesmo, profissional, mas tive umas decepçãozinhas no meio do caminho. Na realidade, como você estuda, passa no vestibular, mas quando você torna-se um profissional, você não é aproveitado. Então, eu fiquei muito triste com o futebol e, na realidade, um pouco de frustração, mas era coisa que eu, no momento, queria, e jovem, né? Querendo ser jogador de futebol, fazer sucesso, a gente pensa logo em sustentar a família, em dar um suporte para a mãe, para o pai, mas, na realidade, não foi o pensado. Você voltou e foi jogar no Estudante também? Não, depois disso, eu fui emprestado para o Sergipe. Cheguei em Sergipe em 86, acho que em 86, e na visão de aqui eu vou fazer sucesso. Mas eu acho que Deus, ele dá o que a gente merece, né? Então eu fiquei por ali jogando futebol, comecei a jogar futebol, fui capa de jornal, né? Paulo Faustino, o zagueiro que impõe respeito, mas depois, como eu comecei a ver a realidade, que não foi nada disso. Chega treinador, muda. Então, eu tive uma tremenda decepção com o futebol. Não fui aproveitado, voltei para o Santa Cruz, recebi passe livre, e aí joguei no Estudante, joguei no Comercial de Viçosa, um time de Alagoas, do interior de Alagoas, e depois eu vi a realidade. Paulinho tem que voltar a trabalhar, porque
eu tive muitos colegas na vida porque viviam só jogador de futebol, e jogador de futebol é aquilo. Não deu, não deu. Você tem que partir para trabalhar, tá entendendo? Então foi o que eu fiz. Eu digo, vou trabalhar porque eu tenho coragem de trabalhar. E via muitos colegas meus sofrer porque não tinha coragem de trabalhar. Quer dizer, na realidade, jogar futebol também é trabalhar, porque Sim, você tem uma carga de trabalho de manhã e à tarde é cansativo pra caramba, porque eu tinha treinamento o quê? Assim, eu treinava de manhã, fazia 8 quilômetros, e à tarde a gente ia fazer só alongamento. Isso é cansativo pra caramba, né? Mas na realidade eu vivi o momento de ser jogador de futebol, eu vivi intensamente. Agradeço a Deus por isso. Mas nesse período você fez muitas amizades. Graças a... Dentro do futebol, tem alguns nomes a citar? Dentro do futebol eu não tenho colegas que foram... Ricardo Rocha também, joguei futebol com ele. Apesar que quando você às vezes é sucesso, se você não é humilde, você não reconhece o passado, né? Então, Ricardo Rocha, Henrique Menezes, Carlito, que é um dos maiores amigos meus no futebol. Tem Carlinhos Souza de Belo Jardim, só pessoal do interior. Mas esse pessoal, sou muito amigo meu. Eu posso dizer que é amigo porque dificilmente a gente encontra um amigo, não é verdade? Dificilmente você tem um amigo. E, na realidade, o que o futebol deixou para mim foi amizade. Isso é bom, né, Paulinho? Mas me diga assim, o futebol de hoje comparado com o antigo, do passado, o que você diz sobre isso? Aqui na nossa cidade, eu vou falar na nossa cidade. No tempo que eu joguei aqui futebol, tinha 10 jogadores excelentes. No clube do Estudante mesmo, o Estudante se profissionalizou com os jogadores daqui de Timbaúba. Estênio, Lula, Ivan. Meus irmãos. Eu posso dizer que são meus irmãos porque o bairro ali da Vila da Coab, nós tínhamos um time, uma seleção de Timbaúba. Tinha Ivan, tinha Estênio, tinha Lula, Figueiredo, tinha Risaldo, Rogério, todos jogadores dali do bairro. Hoje em dia você vê, não tem mais material humano. História, um garotinho começa a colocar um brinco na orelha, não tem nada a ver. Cada um, né, usa o que quiser usar. Uma tatuagem, uma coisa. E a vaidade começa antes de ser jogador. Aí não vai para canto nenhum. Não tem disciplina, porque o primordial no futebol, e para você, futebol é atleta. Ser um atleta e ser um jogador de futebol. E você joga dentro e fora de campo. Não joga só dentro de campo, tá entendendo? E hoje em dia não tem mais disciplina, acabou-se com os jogadores. A maioria dos jogadores hoje em dia não quer estudar. Toda profissão tem que ter disciplina. Né? Verdade. Então, Paulinho, o que se pode fazer para que Timor volte a ter aquele futebol glorioso, com grandes nomes e também com destaque no nosso Pernambuco? É difícil hoje em dia se formar uma equipe aqui em Timbaúba, porque a equipe tem que vir à base, né? Não temos base nenhuma aqui em Timbaúba, não temos base nenhuma. Garotos, hoje em dia, pensa em vaidade, só vaidade. A gente põe o garoto, vamos ali, não, quanto é que você vai me dar? E tem que ter um trabalho de base, tem que ter investimento. A nossa equipe, a nossa cidade, cada dia mais pobre. E o comércio não investe, né? Aí a prefeitura às vezes entra para investir, mas ela quer o retorno, investe hoje para amanhã e não vai conseguir nunca. E comprar resultado já era, isso não existe mais no futebol. Tá entendendo? O pessoal, não, mas porque faltou dinheiro e... Não, nada disso. Faltou capacidade dos nossos jogadores e dos nossos dirigentes. É difícil se fazer futebol dessa maneira, tem que ter base. Tem que começar o garoto hoje da categoria de base, tem que passar por sub-20, sub-15, sub-16, sub-17, até chegar no profissional. Mas o matéria humana aqui não tem, doutor Jefferson. Aí fica difícil. Mas deixe o seu recado para esses jovens que podem melhorar. Primeiramente, ter disciplina, buscar futebol, mas também não deixar de estudar. Porque aqui em Timbaúba, e na maioria dos lugares, assim, um colega meu aí mandou um garoto para João Pessoa, para o Botafogo de João Pessoa. Mas lá eles exigiram que o garoto estudasse. E o garoto não quis estudar, veio embora. Então, eu tenho um conselho para dar para
os amigos que fazem futebol, para os pais dos garotos, que acompanhem também os garotos. Então, é difícil se fazer futebol por essas arestas, né? Mas, na realidade, eu, como fui jogador de futebol, deixei de frequentar até o campo de futebol, porque o cara falou para mim, um garoto falou para mim, o senhor não vai mais no futebol porque se eu tenho inveja. Eu digo, eu não tenho inveja de nenhum garoto desse. E torço para que tenha garoto aqui em Timbaúba, porque a cidade como Camutanga tem antes, muito antes, teve jogadores. Aqui foi na época que o jogador de Timbaúba aqui foi Másio e Bilil, tá entendendo? Então eu espero que apareça algum garoto aí. Eu digo que na minha família, em casa, tinha 4 jogadores de futebol bons daqui de Timbaúba, que representamos muito bem Timbaúba, várias vezes seleção, e ultimamente para aparecer um jogador de Timbaúba, eu digo que é uma vergonha. Eu como timbaubense, que gosto do futebol, timbaubense, tá entendendo? Não aparece mais um Lula, não aparece mais um Estênio, não aparece mais um Clóvis, não aparece mais um Gilvan, tá entendendo? E a gente fica, assim, muito triste por isso. Você falou do Paulinho também, né, Paulinho? Paulinho não também. Paulinho. Não aparece outro Paulinho, porque, na realidade, eu não apareci muito no futebol de Timbaúba, e os caras faziam comparação comigo, com o Picolé também, que foi um excelente zagueiro. Eu não posso dizer que ele não foi, que ele foi um excelente zagueiro, defendeu muito bem o Estudante. Cada um na sua época, né, Paulinho? Cada um na sua contribuição. Eu acho que se comparar o futebol de uma época para outra, o futebol teve o rei do futebol, que muita gente às vezes contesta, Pelé, Messi, Maradona e tal, mas teve o cara que foi o cara que nasceu para ser o jogador de futebol, Pelé. E futebol é muito também, não é só você colocar seu filho na escola que ele vai ser jogador de futebol. Jogador de futebol é dom também, aprimorado, tá entendendo? Muito bem, Paulinho. Foi um prazer estar contigo. Agora, o momento das suas considerações finais. Eu agradeço estar aqui com vocês, com os amigos, comentando de uma coisa que eu gosto muito de futebol. E para mim, gratificante. Estou aqui com o Dr. Jefferson. E o Dr. Jefferson é sinal de melhoria para a nossa cidade. Obrigado, Paulinho. Foi bom, Paulinho. Obrigado. Dedicação, atenção e disciplina. É o recado que Paulinho deixa para todo mundo. Curta, manda seu comentário, compartilhe. Um abraço, até mais.